sou técnico administrativo do Centro de Ciências Agrárias, né? E trabalho como administrador na direção do CCA. E o ano passado eu fui selecionado para o doutorado aqui na Universidade Nacional de Córdoba. Eu vim para a cidade de Bordeaux, na França, no final de agosto de 2019, para passar 2 anos aqui, né, pelo programa Brapagri, com um acordo de dupla diplomação entre as duas universidades, então eu fico aqui até o final do próximo ano. Estou no Japão agora, né? Eu saí do Brasil no dia 20 de março, com o objetivo de me especializar em controle, em sinais. Eu vim pelo programa de doutorado sanduíche da CAPES, fazer doutorado aqui na Itália, na Universidade de Trento. Quando ia iniciar a segunda semana do curso concentrado, o presidente fez um discurso à nação implementando a quarentena. Então, o que aconteceu foi que as aulas foram canceladas, né? Aí eu fiquei em desespero, né? Falei, meu Deus, tô em outro país, sem previsão de aula, com a pandemia. Durante toda a viagem, cada aeroporto que eu parava, cada uma das escalas, ficava aquele medo de, será que eles vão fechar esse aeroporto antes do avião sair? Como é que vai ficar as coisas, né? Mas deu tudo certo. Cheguei no aeroporto de Narita, próximo a Tóquio, e consegui chegar aqui na universidade. Antes da pandemia, eu ainda não tinha aulas, né? Eu ainda não tinha disciplinas. Então, a minha rotina era ir no departamento, e aí eu ia diariamente para lá, participava de reuniões dos projetos que eu fazia parte. E depois da pandemia, tudo ficou online, né? As reuniões do projeto, as coisas, assim, relativamente rápido se organizaram para serem feitas de forma online. E as disciplinas também. A gente terminou o semestre online, então com aulas online, com discussões com os professores online, né? A gente tinha também um projeto profissional no final que a gente deveria sair para entrevistar agricultores nas suas casas, nos seus estabelecimentos agropecuários. A gente teve que fazer tudo por telefone, então a gente perdeu um pouco desse contato. E agora, a partir do dia 2 de junho, eu comecei o meu estágio aqui, que vai durar 3 meses, até o finalzinho de agosto. E eu estou fazendo em teletrabalho o estágio por questões de segurança. O governo aqui está evitando ao máximo proibir as pessoas de abrirem ou de fazer o que elas querem, mas eles estão dando várias instruções e pedindo para as pessoas cooperarem, né? Então, até pouco tempo atrás, bares, karaokê, que é bem famoso aqui, parques de diversão, essas coisas, tudo fechado, né? Mas, no geral, o comércio em geral continuava aberto, né? Cada lojista acabou tomando uma providência própria, às vezes, quase sempre, na verdade, né? Álcool na entrada, né? Todo mundo de máscara, isso sempre, o tempo todo, né? Padrão. Aí a gente vê o distanciamento nas filas, em muitos lugares medindo a temperatura também antes de entrar, já há bastante tempo, né? Lugares que tem menos movimento, tu tem que assinar uma lista, colocar informações pessoais, pois se for identificado alguém com coronavírus que entrou no local, mais ou menos no mesmo horário que você, eles conseguem ir atrás de você para te informar e te testar também. É uma forma de rastrear a doença bastante analógica, mas aparentemente tem funcionado, né? A gente começou o confinamento aqui a partir da segunda semana de março, e o confinamento durou até o dia 11 de maio, então tudo fechado, né? Só mercados e farmácias abertos. Nessa última semana, a partir do dia 22, que abriu os cinemas, os restaurantes, ainda existem várias restrições, os cinemas também, número de lugares e tal. Então, a coisa está voltando, mas tem sempre esse medo, porque aqui a gente conseguiu diminuir bastante a taxa de casos, né, de aumento de casos, mas, ao mesmo tempo, existe esse medo de uma segunda onda, né, tem até alguns pesquisadores que falam de talvez um reconfinamento a partir de setembro. Então, o pessoal está com bastante medo e a gente continua, então, o transporte público usa máscara, dentro de lugares fechados usa máscara, continua tendo essas restrições que fazem todo sentido, né, porque a gente ainda não saiu da pandemia, a gente não tem uma vacina, enfim. No começo foi bem, assim, caótico, porque o presidente, ele já implementou uma quarentena bem restrita, né, que a gente só poderia sair da casa
com o objetivo de mercado e farmácia, muito policiamento, levava para a delegacia para aplicação de multa. Então, no começo, foi os 2 meses mesmo, bem restrito, sem possibilidade de sair. E a gente realmente não podia sair de casa, que eu, às vezes, ia levar o lixo, a polícia me parava, perguntava onde é que eu estava indo, o que eu estava indo fazer, tinha que ter uma autodeclaração. Então, era só ir no mercado, levar o lixo, realmente a gente não saía de casa. A Universidade Nacional de Córdoba, ela adotou um plano, se eu não me engano, chama Beca de Conectividade, que é uma bolsa de conexão, né? Então, ela fez um estudo aqui perante a comunidade acadêmica. Quem não tinha condições de ter uma banda larga ou uma internet, ela contratou um plano de internet para esse aluno. Então, até 4 semanas atrás, quando eu estava acompanhando o noticiário, já tinha sido entregues cerca de 2.000 bolsas. Então, é uma política bem interessante, por quê? Porque nós sabemos que tem alunos em situação socioeconômica mais delicada e ele precisa desse suporte da universidade. É uma política boa para você retornar às aulas online, né? Garante ao aluno o acesso, né? E ele não perde nenhum material. Esse computador que eu estou usando agora, ele é bastante antigo. Ele serve para videoaula em si, ele é o suficiente. Mas se eu tivesse que fazer qualquer outra atividade junto com a aula, né, por exemplo, preencher uma planilha ou pesquisar alguma coisa, ele não suporta, ele já é bastante ultrapassado. Então, eles me emprestaram um outro notebook só para as coisas de aula. A princípio, os alunos estrangeiros não teriam acesso a esse empréstimo, mas eu insisti com eles e eles acabaram emprestando. O governo aqui também deu uma renda para todos os residentes do Japão. Na questão de acesso e tal, que teve, por exemplo, na minha especialização, nós éramos 13, tinha 2 meninas que elas nunca conseguiam se conectar, que a internet era horrível, elas tentavam por telefone e não dava, enfim. E aí o que os professores fizeram foi ser indulgente e tolerante e dizer, beleza, vocês depois mandam um e-mail para a gente manda um relatório da reunião da aula, vocês leem se tiver dúvida. Enfim, então eles acabaram não tendo o que fazer, a universidade não deu esse suporte, né, mas guardou uma tolerância de dizer, ok, não temos como fazer isso, então a gente vai aceitar que você não participe. Mas a residência aqui ela é paga, né? Existe um aluguel de entre 300 e 420 euros, e os estudantes que não ficaram confinados na universidade não precisaram pagar os meses de março, abril e maio. Isso foi uma iniciativa da universidade, da escola, mas o governo francês também, água, luz e alguns aluguéis, enfim, dependendo de condições específicas, né, se atendia aos atributos específicos, eles conseguiram cobrir esses custos para as pessoas, até porque a questão de que nem todos conseguem trabalhar de teletrabalho, muitos, né, trabalho informal, trabalho de entrega, enfim, se eu não trabalho, eu não ganho, Uber, etc. Então, eles tentaram garantir que essas pessoas conseguissem ficar nas suas casas através de uma isenção de alguns custos. Aqui no dormitório da universidade eu tenho uma internet de bastante qualidade, né, tá sendo bastante satisfatório, mas tem vários colegas que estão morando em casas compartilhadas, né, ou hostels ou coisas assim, que às vezes não conseguem ou escutar direito, ou quando eles vão falar no microfone com o professor tem bastante barulho em volta, e então eles têm mais dificuldades. Aqui teve 3 momentos só que a internet estava meio ruinzinha e eu não conseguia acompanhar direito a aula, mas fora isso, né, depois eu estou tendo 4 horas de aula por dia, então já há um semestre, então eu diria que é bem satisfatório. Né? A primeira coisa que a gente se depara é a questão da disciplina, de cuidar com os horários, de dar conta de fazer as coisas. Acabou que, no fim das contas, a gente teve mais trabalho do que a gente teria se a gente estivesse em aula mesmo, porque todas as discussões que a gente poderia fazer, na verdade, se transformaram em leituras, se transformaram em, né, todas as explicações se transformaram em gigantescos PDFs. Então, acabou que a gente teve mais trabalho ainda.
Algumas disciplinas eu me senti muito autodidata, assim, porque o conteúdo tá ali e você tem que absorver ele, mas tem uma dificuldade grande de interação. Às vezes você chega numa sala de Zoom, tá todo mundo com a telinha fechada, tu não vê ninguém, o professor não te vê, perde a interação com as pessoas, perde de conseguir realmente fazer perguntas, fazer troca. Acho que é bem pobre, assim, né? Aqui o dormitório ele é feito para estimular a interação entre os estrangeiros e os japoneses, né? Então tem várias pessoas de várias universidades, de várias nacionalidades. E a ideia é que a gente se ajude, mas num momento como esse, as áreas comuns estão todas fechadas, pediram para a gente ficar no quarto o maior período de tempo possível, então é um quarto apertado. Então a gente tem dificuldade para conseguir informações, né? Eu estou aprendendo a viver sozinho pela primeira vez, na primeira vez saindo de casa. Tem várias coisas também que, às vezes, eu preciso perguntar para alguém, eu não sei para quem perguntar, porque eu não conheço direito os colegas. Né? Nada se compara com uma aula convencional, né? Porque tem aquele contato humano, você tem seus colegas de classe, tem professores, né? Porém, a gente tem que pensar na questão de ser algo provisório, né? Então, por ser algo provisório, eu achei bem interessante as aulas, né? Então, a participação foi geral da minha turma, todos participaram, né? Apesar de ser um programa de doutorado, isso é muito mais simples de conectar 10, 15 pessoas, né? Não tem, assim, como comparar com o ensino normal, assim, acho que é muito difícil você realmente fazer uma comparação ou pensar em substituir. Eu acho, assim, que me propiciou estar aqui e continuar as disciplinas mesmo com essa situação, mas acho que é um caso excepcional. Essa questão social, ela foi bem prejudicada, né? Até a questão da língua, né? Eu esperava, às vezes, ter desenvolvido melhor o meu espanhol, então você fica em casa, você acaba... Lógico, eu tenho lido bastante texto em espanhol, mas nada como o convívio diário, né? Muito difícil compreender o áudio em inglês, ainda mais aqui, tem muitos professores que têm um sotaque, uma pronúncia um pouco mais difícil, assim, do italiano, daí já junta a minha dificuldade com o inglês, mais a pronúncia do professor, mais o áudio, e então era muito difícil eu fazer uma pergunta em inglês para o professor, para ele entender o que eu estava vendo na minha tela, do meu computador, no meu programa, para ele conseguir me explicar. A oportunidade de falar francês, óbvio que ela foi comprometida, porque, enfim, você não estava cruzando com os seus colegas no campus, não estava fazendo jantares com o pessoal, então, né, de uma forma ou de outra ela é comprometida, mas ao mesmo tempo tinha as aulas, tinha discussão com os colegas, tinha reunião com os colegas, tinha que ligar para os agricultores, né, no projeto que a gente fez à distância, mas obviamente que foi um tempo que a minha prática do francês ela foi reduzida substancialmente. Um dos principais motivos que eu escolhi essa universidade foi justamente essa possibilidade de interação aqui no dormitório, né? Então esse já foi um dos primeiros pontos que dificultou e já reduziu a experiência do intercâmbio, né? Além disso, eu também queria poder ensinar inglês para crianças japonesas, e as escolas, especialmente as de ensino infantil, foram as primeiras a serem fechadas, né? E, por último, eu estou fazendo também aulas de japonês aqui, e as aulas online de japonês, as aulas de japonês aqui são muito corridas, é muito conteúdo em pouco tempo. Então, se o vídeo dá uma travadinha, tu já perde um pouco, tu tem menos chance de perguntar para a professora, tu tem menos chance de conversar com os outros colegas. Por outro lado, tem vários grupos que se juntaram online, grupos de conversa, né? De várias regiões do Japão também, e eu posso entrar e me comunicar com eles, porque em vez de eles estarem se reunindo fisicamente, eles estão se reunindo online, então apesar de eu estar longe, eu consigo participar e treinar o japonês com eles, né? Então, tem os dois lados, né? O maior desafio, né, no caso de ser brasileiro e fora do país, é a questão psicológica mesmo, né? Então, você conseguir lidar bem, né, psicologicamente com o bombardeio de notícias, né? E no caso do Brasil, não são notícias positivas.
noticiário também de pessoas próximas que se infectaram, né? Você tem família, né? Eu tenho a minha mãe que é grupo de risco, então a gente fica bem apreensivo. A preocupação com o Brasil, as notícias, a gente vê que o Brasil, a gente fica poluída de tanta notícia que chega, ficar sozinha 3 meses, assim, sem contato, sem abraçar as pessoas. No final, assim, no começo, tranquilo, assim, eu achei, fazer exercício, conseguia me organizar, mas isso vai acumulando no corpo, assim, eu acho que essa falta mesmo. E aí, quando chegou no final, eu senti bastante, assim. Com a família, eu estava bastante preocupada, né, porque, enfim, a gente sabe como as coisas estão sendo conduzidas no Brasil, que, né, não é o mesmo caso aqui na França, então, na verdade, eu estava e continuo estando bastante preocupada com a minha família no Brasil, mas continuo tendo contato e tentando manter as pessoas em casa mesmo à distância.